Então, gente, a gente vai continuar, certo? Bom dia, sejam bem-vindos. A gente vai continuar a aula da semana passada, onde a gente falou um pouquinho sobre as técnicas da moldagem, alguns materiais por cima, só quando eu estava falando de algumas coisas, gesso, né? O que consiste o ato da moldagem, o que eu preciso me ater durante a técnica da moldagem, seja ela uma moldagem de estudo, de trabalho, de transferência. Alguns alunos ficaram com dúvida na moldagem de transferência. Não tenham, assim, problema em relação a isso. Depois eu posso mostrar um vídeo para vocês, tá? Também na moldagem de transferência, onde a gente... É uma moldagem que vocês não vão ver agora nessa etapa de pré-3, tá? A gente vai trabalhar com ela só em clínica 3, que é quando chega a infraestrutura metálica para vocês avaliarem. Só um instantinho, gente. Porque senão... Vocês estão ouvindo esse barulho do WhatsApp? Sim. Pois é. Vou tirar aqui. Vai ter perigo. Perdão. Então, gente, a gente vai continuar, né, a aula sobre materiais de moldagem. Então, eu vou falar um pouquinho dos principais materiais, as características dele. Então, essa primeira parte é muito mais teórica, vamos dizer, até um pouquinho sacal, porque cada material tem sua particularidade, mas eu vou comentar com vocês algumas específicas que eu quero que vocês se atenham, né, para poder a gente saber escolher no futuro qual material vai utilizar naquele ato de moldagem específico. Então, assim, vamos dizer, um breve histórico do que era feito, né, na odontologia. Em 1782, o pessoal trabalhava muito com a reprodução da boca através de cera de abelha. Né? Colocava um material de cera, aquela cera... É uma cera pegajosa, assim, não é uma cera como a cera 7 trabalhável, ela é mais pegajosa, um pouco mais fluida. Colocava num dispositivo e aí moldava aquela região através da cera. Lembrando que cera, como eu acabei de falar, ela é muito flexível, ela tem um poder de deformação muito grande. Então eu pelo menos não gosto hoje em dia de trabalhar com cera, nem para fazer registro intermaxilar, que é o registro da mordida. Que antigamente na minha faculdade a gente fazia muito, dobrava uma cerinha 7, não sei se vocês já chegaram a ver a cera 7, é uma película rosa assim de cera. A gente dobrava, pedia para o paciente morder e pronto, registrava a mordida dele, para poder depois colocar o modelo superior de acordo com o modelo inferior, de acordo com a mordida do paciente. Mas a cera, principalmente no ambiente que a gente vive, se eu morasse, né, ambiente frio, né, aquela coisa chique, mas a gente mora no calor, 30 graus, onde o motoqueiro vem pegar o trabalho, fica dentro armazenado na moto dele, que tem um motor, então aquece bastante aquela região, então pode sofrer deformações, até mesmo a manipulação da cera, às vezes você pega com um pouquinho mais de força e ela já fica gravada, então a cera não é muito legal, mas antigamente era o que se tinha para trabalhar. E aí a Godiva, em 1857, começou a ser implantada, foi descoberta, começou a ser implantada, e vocês vão ver como é que a gente trabalha um pouquinho com a Godiva. A gente tem dois tipos de Godiva, a de baixa fusão e a de alta fusão. Vocês normalmente usam a de alta fusão, certo? Que é um bastão, que aí pode ser preto, marrom, dependendo da marca. É um bastão que vocês queimam, literalmente vocês colocam no fogo, ele é duro, só que no fogo ele vai começar a ficar mole, derreter. E aí, ao derreter, você coloca no material que você quer, principalmente a gente faz uso da Godiva em prótese total, quando a gente quer moldar o fundo do rebordo, a inserção muscular, o relacionamento das bridas dos pacientes desdentados, a gente usa a Godiva. Aí, na hora que você coloca em cima da moldeira e coloca no paciente, com menos de 10 segundos, ela já endureceu de novo, se você tirou ela do calor. Então, ela é totalmente reversível, tá? Você deforma ela, você derrete, né, praticamente, e aí, quando você deixa um tempinho, ela já endurece novamente. Então, é um material de escolha ainda utilizado desde 1857, mas ainda é utilizado em odontologia. Então, vocês vão trabalhar com isso. Os hidrocoloides reversíveis, foi em 1925. Os hidrocoloides reversíveis a gente também trabalha, não tanto
Mas depois veio o hidrocolóide irreversível. Por que o hidrocolóide reversível não é tão trabalhado? Porque você consegue reverter aquela situação. Então, você não tem uma precisão muito boa. O hidrocolóide irreversível, que é o que vocês mais conhecem, que é o alginato, ele foi implantado em 1945, então não faz muito tempo, não. Às vezes vocês acham que a odontologia já tem, né? Tipo, gente, meu professor, digo para vocês, meus professores da faculdade, eles não usavam luva, tá? Alguns deles trabalharam durante a época minha, a minha sogra, que é dentista, trabalha no Céu Centro, ela não usou luva na faculdade. Por quê? Porque não se tinha, não existia, não se fazia uso. E a gente ficou, né, como é que pode? Isso não é possível. E infelizmente é, tá? As coisas vieram se modernizando, vieram atingindo um patamar de produção, de desenvolvimento de equipamentos que veio a melhorar, de um modo geral, a tecnologia, o uso da saúde e tudo mais. Então, isso serve também, essa pandemia que a gente está vivendo, para haver mais essa mudança. A gente usava, a gente era criterioso em algumas coisas, mas a gente vai ter que ser muito mais. Existia protocolos, por exemplo, de desinfecção dos moldes, que a gente, depois que moldava, borrifava por clorito e deixava um tempinho para poder matar todos os restos, porque fica resto de saliva, às vezes sai sangue, então para matar os micro-organismos existentes. Só que muitos de vocês às vezes não faziam isso, e a gente meio que passava batido, porque eram 30 alunos, às vezes, muita gente às vezes não conseguia dar conta. Agora a gente não vai mais poder fazer isso, né? A gente vai ter que se policiar também como profissionais. Então, assumindo aí algumas né, posições que a gente vai ter que ter. E o hidrocolóide irreversível, o nome já diz, é irreversível. Depois que eu deformo ele, depois que eu altero ele, ele não volta a ser o que ele era, tá certo? O alginato, ele é um pó e um líquido que misturado vira como se fosse uma pasta gelatinosa, onde a gente vai colocar, inserir na boca do paciente e após a remoção, após a presa, o endurecimento desse material novamente, ele não volta a ser pó e líquido e ele não volta a se deformar. Ele fica naquela posição, certo? E aí, em 1950, surgiram as mercaptanas. Não gosto, nunca trabalhei. Eu acho que vocês também nunca irão trabalhar, se Deus quiser. Ainda existe no mercado, existe. Mas eu, sinceramente, nunca. Eu nem sei se já está de desuso, gente, porque o polisulfeto, eu não sei para quem estudou química um pouquinho a mais, quem sabe. Desculpa, galera. Entendi, não? Vocês ouviram essa música, esse babado? Então, peraí. Pronto. As mercaptanas, e é porque eu nem toquei nada, mas tudo bem. As mercaptanas, elas são polissulfetos. Para quem tem uma noção um pouquinho da química, sabe que sulfeto é um negócio, é um produto, uma molécula, né, que a gente tem relacionado a odor e a odor fétido. Então, sulfeto é como cheiro de podridão, de coisa, sei lá, de esgoto, gente, que cria sulfetos. Então, quando você colocava na boca do paciente, ele reclamava, você não gostava, o ambiente ficava fedorento. Então, tem isso, né? É um material legal de trabalhar, pelo que falavam, mas tem essa desvantagem que eu considero pior de todas. Aí as siliconas, que aí foram, né? No mesmo ano das mercaptanas, a gente teve as siliconas de condensação e um pouco mais à frente a gente teve as siliconas de adição e poliéteres, que são os mais utilizados por mim, que eu adoro, né, de paixão, e que vocês vão ver que na odontologia a gente hoje em dia está usando muito para evitar repetições de moldagem, agora principalmente, né, que a gente não tem que evitar contaminações em excesso, exposição do paciente em excesso, então a gente tem que fazer uso dos melhores materiais. Então, as siliconas de condensação, depois siliconas de adição, que são chamados, né, e o poliéter, que a gente tem como marca principal o Impregnum, como eu vou falar para vocês, eles são elastômeros. Elastômeros são materiais que têm uma capacidade elástica muito boa. A gente consegue fazer uma deformação, por exemplo, pegar um pedacinho de silicona, tentar deformar e ela, né, isso no limiar de força,
ela voltar a ser o que ela era antes. Elastômero é isso aqui, é uma liga, né? Você consegue deformar a liga e quando você tira, cessa, ela retorna para a posição que ela já existia previamente. Então, isso é um material elastômero. E os mais utilizados realmente são as siliconas e os poliéteres. A gente não usa, como eu falei para vocês, mercaptanas. Eu acho que talvez alguns professores meus tiveram isso em clínica, mas hoje em dia isso caiu em desuso. Quais são as características básicas que a gente pretende no material de moldagem? Que seja atóxico, lógico, tudo que a gente vai inserir dentro do paciente, na boca do paciente, tem que ser um material que não cause toxicidade, tem que ser biocompatível, tem que ser pouco alergênico, tem que ser hipoalergênico, tá certo? E ter uma cor e fidelidade de reprodução adequadas, um bom tempo de trabalho, vocês vão entender o que é isso, um bom tempo que a gente consiga manipular e inserir no paciente sem estar, eu preciso correr porque está pegando presa. Não, ele tem um tempo de trabalho adequado para você poder trabalhar em cima do material, misturar de acordo e aí introduzir na boca do paciente. Tem que ter uma consistência adequada. Alguns pacientes, e vocês vão sentir isso, vocês talvez já sentiram isso, né? Quem teve que ser moldado para fazer um aparelho, alguma coisa, sabe que um material como o alginato, ele escorre mais, ele tem uma viscosidade maior, então às vezes como ele tem uma consistência mais fluida no começo, ele escorre principalmente na moldagem superior para goela, né? Para a região de uva, o palato mole, pode causar realmente um incômodo e até ânsia de vômito. Algumas vezes, gente, até vômito, então se preparem, que já aconteceu comigo, acredito que vai acontecer com alguns de vocês, do paciente chegar a vomitar durante uma moldagem. Resistência à remoção e memória elástica. Então, ele tem que ter uma certa resistência a ser removido e a memória elástica é justamente essa deformação que eu causo com a remoção, às vezes, ela conseguir, pronto, eu deformei, mas ele tem uma memória, ele tem uma capacidade elástica de ele ser deformado e conseguir voltar à posição normal. Tá? Lógico, gente, se eu fizer uma força muito grande, se eu pegar uma faca e deformar o bicho, ele não volta a ser o que era. Nenhuma memória elástica consegue isso, só aqueles super-heróis. A gente não consegue esse material de moldagem. Mas os materiais que a gente utiliza, sim, devido a deformações pequenas de manipulação, de força, a gente consegue um retorno à posição normal, que é o que a gente mais pede, né, para o material. Uma estabilidade dimensional, o que seria a estabilidade dimensional? Eu moldei os incisivos, eu quero que eles fiquem naquela forminha que o paciente tem uma classe 4 extensa, para reconstruir com um enceramento, eu quero que aquela classe 4 esteja de acordo com o que está no paciente, e eu quero que ele tenha uma estabilidade, que assim que eu molde, eu consiga ter um tempo para fazer um vazamento e que aquilo ali não deforme. Porque, por exemplo, o alginato, ele precisa ser vazado imediatamente, porque se você deixar em superfície, ele vai sofrer pequenas deformações, então ele não vai ficar idêntico ao que era na boca do paciente. Enquanto alguns materiais, como a gente vai ver com a silicona, ele permanece por até uma semana idêntico ao que você fez no paciente. Então, isso é a estabilidade dimensional. Compatibilidade com os materiais de vazamento. Todos eles possuem, certo? Você tem uma biocompatibilidade muito boa com gesso em relação a qualquer outro material de moldagem. A gente consegue trabalhar muito bem. Não distorcer durante o vazamento. Então, durante o ato de você estar colocando o gesso em posição dentro da moldeira, dentro do molde, ele não sofrer, ele teria que ser muito mole, muito fluido para poder sofrer algum tipo de distorção. E ser passível de desinfecção. Hoje em dia, eu acho que isso é o ponto mais importante, né, do material. Então, são coisas que também a gente está vendo durante a volta de vocês, essa desinfecção e esse material ser disponibilizado de forma individual, para vocês não terem que ficar pegando nesses materiais. Então, ser passível de desinfecção. Normalmente, a gente coloca ou álcool ou hipoclorito, né? Normalmente hipoclorito de sódio, 1%, durante 10 minutos, ou borrifa ou imerge, de acordo com a solução. Onde a gente usa muito borrifamento. E também de gluconato de clorexidina, a gente também faz uso na desinfecção, tá certo? E aí, dos principais para moldagem de estudo, a gente tem o alginato.
O alginato vocês vão ver quando vocês chegarem dentro das lojas, né, dentro das dentais, que a gente tem dois tipos principais de alginato. Os alginatos baratos, que é aquele 30 real, como o chinês fala lá na rua, 30 reaisinhos, que é o Alva Gel, é um alginato simples de trabalhar, mas vocês vão ver que vocês mesmos criam uma criticidade em relação ao material. Professor, esse aqui tem muito pedacinho. Eu não gostei de trabalhar com esse não, professor. Fica assim um negócio meio feio, irregular. É realmente um material que a gente usa. A gente consegue trabalhar com ele, gente, com certeza. Se consegue estar no mercado, se a gente consegue, então. Mas não é um material com fidelidade, com manipulação muito boa. O hidrogum já é um alginato melhorado. Ele até tem uma estabilidade maior do que o alginato comum. Ele pode ser vazado até depois de um tempo, de 3 dias, 5 dias. Então, ele já tem uma estabilidade na sua conformação. E ele tem uma fidelidade muito boa. Então, tem gente que consegue trabalhar com o hidrogum como quem trabalha com as siliconas. Então, o hidrogum é mais barato que a silicona, tá? Mas não é todo mundo. Eu prefiro uma reprodutividade, uma fidelidade das siliconas em alguns trabalhos, principalmente protéticos. Em outros, eu uso basicamente o hidrogum no consultório, porque eu tento evitar dor de cabeça, gente. Eu insiro o valor dos meus produtos no tratamento e eu tento evitar dor de cabeça. Mas, lógico, vocês vão se deparar quando saírem no mercado de trabalho. Alguns vão para a clínica popular, outros para posto de saúde, outros vão trabalhar para os outros, né, ganhando porcentagem. Então, vocês, em plano de saúde, próprio consultório particular, que vocês não vão precisar começar com todo o material de mais extrema qualidade, porque vocês vão estar ainda criando uma rede de pacientes. Então, vocês vão, sim, utilizar alguns produtos como o Avagel. Lá na faculdade, vocês vão ter também o uso do Avagel, outras vezes do hidrogum. Isso vai depender do caso que a gente for trabalhar, tá? Mas são as marcas mais conhecidas que a gente tem. A gente também tem a Geltrat, mas normalmente vocês encontram muito nas dentais o Avagel e o hidrogum, tá? Ele é um pó e um líquido. Vocês vão ter uma aula de moldagem em Clínica 2, então vai ser repassado a vocês isso, né? De como é que realiza essa manipulação, como é que insere na boca do paciente e como é que vocês realizam a moldagem, o ato de moldagem sem vazamento. Acredito que vocês vão ter essa prática na clínica 3, início de clínica 3. Então, a gente vai se encontrar novamente, sou eu que vou mostrar e demonstrar para vocês, e aí a gente vai poder realizar. Muito, muito, muito usado na clínica, então quase todos os modelos de estudo, todo canto, a gente está fazendo uso do alginato para poder replicar esses pacientes. E aí a gente faz moldagem de transferência, como eu falei para vocês, modelos de estudo, antagonistas, por exemplo, eu vou fazer a prótese fixa do 24, aí você usou lá silicone, fio retrator, casquete, tudo direitinho. Agora, eu preciso do dente de baixo, do coitado do 34, 35, para ver a relação que ele tem com o 24, para poder, então, o protético conseguir trabalhar com aquele espaço interoclusal. Aí eu vou usar silicona no modelo de baixo? Não, não vou. Vou usar um material mais simples, porque eu não preciso de uma cópia fidedigna, eu preciso de uma cópia daquilo ali. E aí eu utilizo um alginato, tá? Então, eles têm características realmente inferiores aos elastômeros. Os polissulfetos, a gente tem essa marca, foi a única foto que eu achei, da Care, não sei se continua, gente, não posso afirmar para vocês, porque é um material que eu nunca trabalhei, não vou mentir. E isso eu sei que é muito fedorento, todo mundo fala que tem um odor muito fétido, né? Tem a mercaptana, mais o dióxido de chumbo, que causa um polissulfeto de borracha, mais um óxido de chumbo mais água. A cor e o sabor são desagradáveis, né? A cor é meio de cocô e o sabor é como se fosse de algo em decomposição, fétido, né? Memória elástica deficiente, estabilidade dimensional regular e o vazamento em até 1 hora, como no caso do alginato. Então, gente, não é um material muito bom, né? Convenhamos. Em relação aos polissulfetos, eles têm um bom tempo de trabalho, uma alta resistência ao rasgamento, uma boa reprodução de detalhes, facilidade de remoção. Professora, Oi, pode voltar bem rapidinho? posso? E? Pronto.
Então, em relação aos polisulfetos, né, os mercaptanos, eles têm um baixo custo, uso com casquete ou moldeiro individual e natureza hidrofóbica. Quem lembra, né, desses termos, hidrofóbica, fobia, ele detesta a água, hidrofilia, ama a água. Então, ele, como qualquer outro material na odontologia, ele é hidrofóbico, né? Ele não se mistura com a água, tá? Ele não se dá bem. Então, existem esses materiais, talvez até existam ainda no mercado, eu não posso afirmar para vocês. Realmente é um material que eu nunca, não trabalhei. Vou até me informar se algum outro professor trabalhou. Acredito que não, mas que existe. Então, vocês podem se deparar com ele em alguns locais, gente. Tá? Pode ser que, como ele é baixo custo, em alguns locais a gente pode ter o uso deles. E aí você vai, eu nunca usei isso. É um material que você tem de acordo com o fabricante, de acordo com a bula, ele vai dizer qual é a proporção, qual é o método de manipulação e vocês vão trabalhar, certo? E aqui é o meu xodó, um dos meus xodós, que vocês vão ver, que eu acho que vão ser de vocês. Eu falo isso, mas assim, eu vejo que não é já induzindo uma coisa em vocês, não, gente. Mas vocês na clínica, vocês vão sentindo isso. À medida que vocês vão fazendo moldagem, vocês chegam assim com preferências, porque os materiais melhorados, de melhor característica, realmente nos dão uma confiança maior para realizar o ato de moldar durante o tratamento, então vocês acabam também preferindo, apesar de serem mais caros. Né? Um poliéter, que é um material comum emprego, que é um dos mais utilizados, né? É o emprego, a gente tem sim cerca de R$ 400, essas duas bisnaguinhas, 400 e pouco, dependendo do local, tá? E ele é maravilhoso para se trabalhar também. A gente usa muito, a gente usa para moldagem de casquete, sempre quase, e para moldagem em alguns casos de PT. Eu uso muito PPR. Então, poliéter, eles são um material borrachoide. Ele normalmente é usado com casquete ou na moldeira individual, que é a moldeira que a gente fabrica para moldar o paciente desdentado. Excelente estabilidade dimensional, excelente precisão e reprodução de detalhes. Ele é hidrofílico, então ele já se dá melhor com a água. Vazamento em até 7 dias. Então, você pode moldar, ficar com aquele molde durante 7 dias para depois vazar. Então, tem uma estabilidade, um tempo de trabalho mais legal. Assim, eu tô aqui cheio de paciente, eu moldei, deixa aí. Amanhã eu venho aqui só para vazar essas coisas que eu tô fazendo hoje. Você consegue com esse material. Agora, ele é de difícil remoção, ele realmente gruda, certo? E aí você tem um vácuo que você forma com ele, você tem que realmente fazer um pouquinho mais de força para poder remover. E ele tem um alto custo relativo, ele ainda é mais barato que as siliconas, que algumas siliconas, mas ele é bem mais caro do que um alginato, por exemplo. Então, é isso daqui, esse material arroxeado. Ele é lindo, gente, quando a gente vai trabalhar, vocês vão ver. Ele é duas bisnagas, aí a gente tem uma bisnaga grande, que é a pasta, né, que é essa daqui, ó. E mais à direita a gente tem a grande e a gente tem a pequenininha, que é o catalisador. Então, sempre acontece o quê? Que eu acho, meu Deus, como é que pode? Assim, na minha cabeça, essa proporção não tá legal. Porque sempre acaba o catalisador antes da pasta. É o mesmo meu consultório, é quase sempre assim. Mas como é que a gente manipula esse material? A gente coloca numa placa de vidro, a gente faz vamos dizer, duas cobrinhas. Uma da base, que é essa maior, e outra do catalisador, do mesmo tamanho. A espessura delas vão ser diferente, mas é do mesmo tamanho. A maior, ela é roxa. E a menorzinha, ela é vermelho vivo. E aí, ao misturar, o material continua roxo, né? Um roxo meio azulado. E aí a gente insere em posição para copiar. Isso aí foi uma moldagem em prótese fixa, que a gente utilizou o quê? Alginato, esse material branco aí, cheio de bolinhas, é o alginato. Tive até que a gente removeu, o Irata conseguiu remover uma sujeirinha interproximal aqui dos molares, com a moldagem, então ela vem contaminada, por isso a necessidade de desinfecção. E ele utilizou aqui na região de frente, né, de região anterior, onde tem os preparos, o emprego, que ele copia muito bem, ele consegue se introduzir para dentro da gengiva muito bem, tá? Então é muito bom. E olha que a gente utilizou um material de base barato, que é o alginato. Então ele fez uma compensação aí.
As siliconas de condensação, que foi depois dos poliéteres quem surgiu. A silicona de condensação, vocês estão vendo, ó, ela pode vir ela tem uma base, que é sempre no pote, e a gente tem uma pasta leve, que é em bisnagas. Então, a gente, quando fala de silicona, gente, vocês vão entender, sempre tem uma pasta pesada e uma pasta leve. A pasta pesada é em potes, e a pasta leve vão ser em bisnagas ou em seringas específicas. As siliconas de condensação, ela também é um material borrachoso, um material elástico, né, um elastômero, uma estabilidade dimensional, ela é regular, por isso que eu gosto muito do poliéter da silicona de adição. A silicona de condensação eu faço muito registro intermaxilar, algumas moldagens, quando a gente só possui elas, mas elas têm uma estabilidade dimensional já regular. O vazamento ele tem que ser imediato, que nem um vazamento de um alginato. Mas em relação ao alginato, às vezes a gente tem uma melhor reprodução dos detalhes. E normalmente é utilizado junto com o fio retrator, como a gente vai ver. E as minhas xodozinhas, que são as siliconas de adição. Vocês notam aqui pela foto que a gente tem 2 potinhos e algumas pastas, algumas bisnagas. Esses 2 potes são as pastas pesadas, as bases, pasta base. Aí eu tenho a pasta base e o catalisador da pasta pesada. E eu tenho a pasta leve, que é normalmente essa arma aí que vocês estão vendo. Que vocês se complicam um pouco a utilizar. Eu fiz até um vídeo agora nessa quarentena de como é que manipula essa pistola para vocês aprenderem um pouquinho. Vou ver se a edição já tá ok, que eu tinha colocado para o aluno fazer. E aí eu mando para vocês. Mas é simples, né, de se trabalhar. E você insere essa bisnagazinha que tem 2 êmbolos nessa pistola. E a pistola já com essa pontinha que vem amarelinha, não sei se vocês estão vendo. Essa pontinha aqui, ó. Essa daqui. Aqui é a bisnaga, que ela já tem 2 êmbolos. E essa daqui é a ponta automisturadora. Na hora que você aperta a pistola, os 2 materiais são introduzidos, eles são automisturados aqui, eles se misturam e já sai pronto para colocar na boca do paciente. Então, é bem fácil de se trabalhar, certo? Agora, um kit desse, né, com a pasta pesada e a pasta leve, a gente tem em torno dos R$700, por aí, tá bom? E se quiser comprar a pistola, ainda fica um pouquinho mais caro no início. Mas depois a pistola, ela é utilizada para todos os restos das moldagens. A gente não pede mais ela, não. Então, vamos lá. Então, a silicona de adição, ele tem uma excelente precisão e reprodução de detalhes. O vazamento é após 1 hora e até 7 dias. Então, ele tem a mesma estabilidade do material do poliéter, né? Até 7 dias. Excelente estabilidade dimensional. Agora, ela tem um alto custo em relação a todos os outros materiais de moldagem. Normalmente é utilizada na técnica do fio retrator, eu vou mostrar para vocês. Tanto é que é uma técnica que a gente usa corriqueiramente na clínica, o fio retrator e a dupla moldagem com silicona. E a manipulação, essa tem um asterisco, né? Que vocês antigamente poderiam ter até nojo, mas a gente não pode manipular esse material com luva. A gente tem que manipular sem luva. Então, o que acontece? Normalmente, eu entro junto com a moldagem com vocês, fica o operador e o auxiliar, eu peço para lavar as mãos e manipular a silicona pesada. A leve, ela é na pistola, você pode fazer de luva. Agora, a pesada, que é como se fosse massinha, gente. Tem uma massinha de uma cor e uma massinha de outra. Você pega uma colherzinha de cada, ó, como a gente está vendo aqui, tem as colherzinhas, uma de cada cor. Você vai fazer 2 minhoquinhas e misturar. Eu acho que vocês trabalharam com isso no semestre passado para fazer o guia, né? Então, vocês já viram as siliconas. Você mistura essas duas sem luva, porque o pó da luva interfere na polimerização das siliconas de adição. Então, a gente não pode manipular com luva. O que é algo que a gente tem que pensar nesse novo formato da odontologia, tá bom? E aí a desinfecção, que normalmente é feita com o hipoclorito, em região 1%, é que a gente mais utiliza por 10 minutos. Você borrifa o hipoclorito em toda a superfície, deixa 10 minutinhos e depois lava em água corrente, seca um pouquinho e vai vazar. O vazamento é com gesso.
E as técnicas de moldagem propriamente ditas. Aí a gente tem duas técnicas, tá? Sempre essas duas. A gente tem o casquete ou o uso do fio retrator. O sem fio retrator, que é o casquete, ele é o seguinte. A gente faz normalmente, né? Ou em cima do modelo, ou através do provisório do paciente. Eu gosto de utilizar o provisório do paciente. A gente vai inserir a resina acrílica dentro de um recipiente com um potezinho de alginato. Esse daqui é a forma que ele está fazendo, manipulando em cima do modelo de gesso. Ou você pode criar o casquete em cima do modelo de gesso do paciente, você molda o paciente, molda o preparo e cria o casquete, ou você pode reproduzir o casquete através de cópia do provisório. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês com a cópia do provisório que eu mais gosto de trabalhar. Mas esse daí, ó, você coloca cera para fazer um alívio, porque o casquete, gente, é como se eu tivesse uma mini moldeira daquele preparo. É isso, o casquete é uma mini moldeira daquele preparo. Por isso que eu uso o provisório, porque eu vou pegar algo que se encaixe naquele preparo para poder moldar aquele preparo. Então é como se eu estivesse criando uma mini moldeira individual. E aí, nesse caso, ele aliviou com cera, botou um pouquinho de cera e começou a manipular resina acrílica. Não sei se vocês estão vendo, tem um pincel com uma bolinha de resina. Coloca resina acrílica transparente ou de cor de provisório, por cima desse material, até criar o teu casquete, certo? Você cria uma moldeirazinha individual, como se você estivesse criando novamente um provisório, só que sem aquele requinte de provisório. Você não precisa se ater a tanta forma, você tem que ter uma adaptação daquele material. E aí a gente consegue trabalhar em cima dele, ó. A gente criou o casquete, a gente prova em boca para ver se está bem adaptado, e aí a gente vai trabalhar com o casquete na boca. A gente normalmente faz isolamento relativo, né? Dentro da prótese, a gente só trabalha com isolamento absoluto na introdução do pino de fibra de vidro, né? Que é o tipo de retentor, ou o núcleo fundido. O restante a gente trabalha sem isolamento absoluto, somente relativo. A gente vaselina o dente, tá? Para não ter perigo. E a gente faz um reembasamento daquele casquete em boca, para poder garantir que o término daquele casquete que você criou está de acordo com o término do teu paciente. E aí ele insere a Duralay, ó, só lá na cervical do dente, para poder vir com o casquete e reembasar. Lembra do reembasamento, onde eu introduzo um pouquinho mais de material para poder ou copiar com mais fidelidade, ou eu tenho alguma falha, eu vou recopiar aquela estrutura. Então, eu estou reembasando o casquete. Normalmente, a gente precisa reembasar. E aí, depois, eu demarco, ó, quando você remove o casquete, já pega presa, né, o material, você consegue marcar o término. Vocês vão ver isso, vão visualizar isso quando a gente estiver fazendo, tanto do provisório quanto do casquete. Quando vocês tiram ele, vocês vão notar que tem uma estrutura mais pronunciada, né? Essa estrutura aqui, ó. Bem aqui assim, ó. A gente tem uma estrutura mais pronunciada, que se você colocar o grafite horizontalmente aquele material, ele vai copiar essa estrutura que está mais acima dos demais, que é o teu término, que é a finalização, a demarcação do teu término. E aí, depois de demarcado o teu término do preparo, você vai remover todo o excesso por fora desse material e fazer um pequeno alívio por dentro. Professora, por quê que eu vou mexer no provisório? Eu não posso mexer dentro, não. Não, porque o provisório você quer que esteja bem, assim, você quer que tenha uma resistência friccional, quer que esteja bem adaptado com aquele preparo. Isso daqui, gente, eu estou criando uma moldeira individual. É como se fosse isso. Eu estou criando um local onde eu tenho que ter espaço para colocar o meu material de moldagem, eu tenho que introduzir o meu material de moldagem e conseguir colocar em boca sem que isso rasgue, fazendo com que isso ele reproduza aquele preparo. Então, eu tenho que ter um alívio. Quando vocês inserem uma moldeira no paciente, eu não sei quem já teve a prática de moldagem, quem já fez, mas quando você insere a moldeira no paciente, vocês não podem, na hora que vocês inserem a moldeira de estoque, aquela de metal, a moldeira tá pegando no dente do paciente, rasgando assim o dente do paciente, você sente, você sabe que o material ali não vai ser copiado. Então, eu preciso de um espaço
entre a moldeira e o meu material a ser copiado, que são os meus dentes. No caso daqui, o preparo. Então, eu preciso fazer um alívio dentro, removo os excessos de resina por fora para ficar ok. E aí eu venho com o meu material, eu provo em boca, lógico, né, para ver se está bem assentado. Normalmente o material bem assentado, bem adequado, ele causa até uma certa isquemia na periferia gengival, essa gengiva cervical, tá? E aí eu venho com a minha moldagem propriamente dita, inicial. O poliéter, gente, que é o material de escolha para o casquete, que é aquele roxinho que eu mostrei para vocês, ele tem uma estabilidade muito boa, né, uma precisão muito boa, mas infelizmente ele não gruda nas superfícies em que você quer trabalhar. Ele gruda mais no dente, assim, tem uma retenção muito boa. Mas ele não vai grudar na moldeira e nem no casquete, ele não foi feito para isso. Então, como é que eu vou, depois de moldar, puxar? Vai ficar o material todo lá, no dente, eu não vou conseguir vir com casquete. Então, para utilizar o poliéter, obrigatoriamente a gente tem que passar um adesivo para o poliéter, que é um adesivozinho, que é um frasquinho com a tampinha vermelha, e ele é lindo, ele parece um esmalte azul royal. Ele é literalmente o mesmo formato do esmalte, né? Aquelas cerdinhas para você passar. Você pode aplicar com uma microbrush ou com o próprio passador do adesivo, né? Eu acredito que isso vai mudar para não ter contaminação. E aí você passa por toda a superfície do casquete. Embebe ele fica um azul royal, tá? Mas ele tá adesivado. E aí você consegue manipular o emprego, consegue manipular o material, colocar dentro do casquete e inserir no teu preparo, a ponto de extravasar. Então, você garante que aquele material, ele entre, né? O teu casquete não está tão rente ao teu preparo, então ele vai entrar naquela estrutura subgengival, copiar todo o término do teu preparo e o teu preparo em si, além das estruturas ao redor. Então, é isso que a gente vai fazer com o casquete, é a precisão. E aí, a gente faz a moldagem de arraste. Vocês deixam isso daqui na boca do paciente do jeito que está aqui embaixo, o casquete com material de moldagem. Aí eu venho com uma moldeira, né, com alginato inserido dentro dessa moldeira e coloco por cima desse casquete. Eu coloco aqui, ó, o casquete está na boca, eu venho com a moldeira e coloco por cima, espero o material pegar preso e puxo. Quando eu puxar, normalmente vem o molde de alginato junto com o casquete e o material de moldagem do emprego, copiando esse término do preparo. Olha como fica bem copiado, você consegue enxergar as demarcações todas do teu preparo. Então, essa é a chamada técnica sanduíche, onde eu uso o poliéter e o alginato, né, para a gente poder fazer essa moldagem de arraste e ter a estabilidade que eu necessito da minha precisão de uma moldagem no preparo, né, que eu preciso reproduzir com muita fidelidade essa estrutura de término, essa estrutura de preparo, para poder ser reproduzido, então, para o protético e ele trabalhar em cima disso para criar a infraestrutura da prótese. Então, essa era a técnica do casquete, gente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho até um pouco mais elucidativo, mas vocês conseguiram entender? É como se eu estivesse criando uma mini moldeira para aquela estrutura, aquele preparo. Professora, eu uso para todo caso? Não. Eu uso o casquete quando? Eu uso o casquete quando eu tenho um preparo muito sub. Então, ele é lembram dos tipos de afastamento da gengiva? É um afastamento mecânico, junto assim como o fio retrator. Mas ele é um afastamento mais preciso do que o fio retrator, sabe? Ele é muito fidedigno. Então, é legal trabalhar com casquete, mas tem toda essa problemática de ter que se criar o casquete previamente. É uma problemática, mas tem essa etapa a mais. Então, em alguns casos, se torna um pouquinho mais demorada a realização dessa técnica. Então, em alguns casos específicos, eu uso, sim, a do casquete. Eu não vou usar o do casquete, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma reabilitação de pré a pré. Fazer um casquete cada um. Ou demorar um dia para fazer o casquete cada um, para poder depois moldar. E assim, mesmo assim, né, para moldar, eu ainda tenho que reembasar cada um. Então, não é viável. É normalmente para poucas estruturas dentárias e que a gente tem alguma dificuldade de moldagem, ou a gengiva está muito flácida, ou o preparo é muito sub. Em alguns casos, a gente já está tentando fio retrator há algum tempo e a gente não consegue bons resultados.
e aí a gente mistura as técnicas do uso do fio com o casquete, que a gente tem uma precisão maior. Então, mais ou menos isso. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de moldagem, principalmente quando vocês tiverem algum envolvimento subgengival, que eu vou pedir para vocês criarem o casquete para a gente poder moldar. Tá certo? Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Então, a gente vai, tá? Aí a gente vai agora partir para a moldagem com o uso do fio retrator. O fio retrator, gente, é muito fácil de trabalhar. Vocês já devem ter utilizado ele, né? Talvez, eu acredito. Em classe 5, provavelmente vocês realizaram alguma restauração de lesão cervical não cariosa ou até mesmo de alguma cárie em região cervical, que vocês utilizaram o fio retrator como um método até mesmo de um certo isolamento daquela região. Então, a gente usa o fio retrator para poder afastar a gengiva e a gente ter visualização e condição de trabalho naquela região mais cervical, tá bom? Como é que a gente insere o fio? Normalmente em 45 graus, a gente posiciona o fio retrator, que aí vocês viram, né, o que a gente conversou na aula passada, a gente tem espessuras dos fios diferentes, que aí são demarcados pela quantidade de zero. Tem um zero, tem dois zeros, tem três zeros, que aí vai do menor para o maior, mais grosso, mais calibroso. A gente insere normalmente na técnica do fio, do duplo fio retrator, 2 fios em um que é o calibre menor e depois o calibre maior. Gente, isso varia de paciente para paciente. Tem paciente que vocês não vão conseguir inserir 2 fios. Respeitem o limite periodontal do paciente. Tem paciente que tem gengivas mais fibrosas, tem paciente que tem um espaço supracranial, um espaço biológico muito pequeno. Você não tem como manipular 2 fios sem agredir o periodonto. Então, vocês têm que preservar primeiro, tem que levar em consideração a característica periodontal. Algumas vezes a gente não vai usar 2, mas a gente vai usar um fio um pouco mais calibroso, só aquele, certo? Outras vezes a gente não consegue usar um fio mais fino e depois o mais calibroso, a gente usa os 2 mais finos. Isso vai depender de paciente para paciente. Então, tenham a noção que existem calibres, existem os fios, existe a técnica, onde preconizado são 2 fios para a realização da moldagem. Tem vezes que esses 2 fios não dão certo, então você não vai realizar os 2 fios. Aí você insere, normalmente, ó, esse aqui, normalmente o pretinho, que é só pretinho, ele é o mais fininho, que é o 3.0. Você usa ele, e aí você insere primeiro o mais fino, e depois você vem com o mais calibroso. Normalmente, os mais calibrosos, ele tem algumas cores, além do próprio fio preto. E aí a gente insere, você vê ó, a sombra dele por baixo da gengiva, a gengiva fica esquemiada. Nesse caso aqui, ele está embebido com um material que é o hemostop, também um material vasoconstrictor que afasta, né, causa esse afastamento da gengiva. Então, a gente une o método mecânico e o método químico nesse tipo de técnica. Alguns pacientes podem apresentar algum tipo de alergia ou incômodo com o hemostop, então a gente não usa. Como eu falei para vocês, o hemostop ele pode ser esse amarelinho, né, que você nota que ele está embebido com algo mais amarelo, ou uma bisnagazinha transparente que a gente coloca em posição também na gengiva. E o hemogel, assim. E aí a gente introduz os fios, certo? Vocês já começam a ver, não sei se vocês estão se visualizando. Bem aqui assim, ó, a gente começa a ter visualização do teu término, que antes, ó, a gente não visualizava muito bem. Depois, a gente consegue visualizar onde é que termina o teu término. É para isso que serve o fio retrator, para afastar essa gengiva e eu conseguir trabalhar em cima desse preparo. Desculpa. Então, a gente tem isso, né? Os 2 fios introduzidos, a gengiva até um pouco isquêmica na posição. Como eu falei para vocês, em alguns casos, eu gosto de anestesiar, né? A própria não anestesia vai servir como um índice para vocês de
até quando o paciente está aguentando, se você está lesionando alguma coisa do periodonto, se você está empurrando com muita força. Então, isso serve para vocês trabalharem a técnica, mas em alguns casos, alguns pacientes um pouco mais sensíveis, né, que a gente sabe que tem pacientes que já chegam com sensibilidade, um problema relacionado à odontologia, já tem alguns traumas, e aí eu prefiro anestesiar, e essa anestesia é só em papila, que é a anestesia por grampo, é só papilar, é só mesmo para melhorar essa situação na gengiva livre, no periodonto gengival, e a gente conseguir inserir o fio sem tanto prejuízo de incômodo para o paciente. E aí, como é que é essa técnica? Depois que você... Aí, da técnica da dupla mistura, tem a técnica do fio retrator, certo? Fio retrator, você insere o fio. Agora, eu posso fazer essa técnica do fio retrator, onde eu tenho uma dupla mistura do material, ou eu tenho uma técnica de mistura única, tá? Então, por exemplo, a técnica da dupla mistura é a técnica de um tempo só, onde o material pesado e o leve são manipulados a um só tempo. Eu não gosto de trabalhar com essa técnica propriamente dita para a prótese fixa, mas alguns professores lá da faculdade vão realizar, gente. E aí também é viável, isso é particular de cada professor. Eu gosto de trabalhar em 2 tempos, certo? Eu gosto de trabalhar na técnica de 2 tempos e não de um tempo só. Mas é basicamente a mesma coisa. Como é que é a técnica de um tempo só? Você com o fio lá inserido em posição, certo? Você insere o primeiro fio, depois o segundo fio, que é o mais calibroso. Você vai inserir aquela silicona leve. Lembra daquela silicona leve? Você vai remover o segundo fio. Você remove o segundo fio. Você insere a silicona leve, que é aquela bisnagazinha que você aperta na pistola lá na região cervical, em todo o teu preparo. Você manipulou a matéria, a pasta pesada dentro da moldeira e aí você insere de uma vez na boca do paciente. Então, nessa técnica você está com o fio retrator. Sempre eu tiro o segundo fio para poder criar esse espaço dado pelo fio e utilizar esse espaço para preencher com material leve. Então, eu preencho aquele espaço criado pelo fio com material leve, e aí, na mesma hora que o material leve está na boca, eu já coloco a minha moldeira e puxo tudo junto depois que pega presa. E aí, fica essa imagem aqui à direita com a cópia do teu preparo. Olha a precisão que eu preciso ter. Eu preciso copiar essa linha de término em cima do teu preparo. Então, essa é a técnica de mistura única, tá? Onde eu tiro o segundo fio, eu coloco a silicona leve, manipulo a pesada e já insiro as duas juntas. Como é que é a técnica de 2 tempos, tá? Que é a técnica do reembasamento. Essa é uma técnica que leva 2 tempos. Essa é a técnica que eu gosto mais de trabalhar, porque eu acho que tem tipo assim, é uma segurança de que vai dar certo maior. Essa daí de um tempo só, quem tem a prática, eu consigo realizar bem de acordo. Mas vocês que às vezes estão aprendendo, eu prefiro que vocês façam essa técnica do reembasamento, tá? Mas isso aí também é de cada profissional. Então, a técnica do reembasamento é uma técnica de 2 tempos. A professora muda muito? Não muda muito, tá? O que vai ser feito? Sei que a imagem está meio poluída, mas qual é a diferença? Você está lá com o paciente com os 2 fios. Você vai manipular, começa aqui do azul, você vai manipular a silicona pesada, a pasta pesada, vai colocar na moldeira, vai moldar o paciente, que é a segunda imagem. A moldagem do paciente já vai te dar uma prévia do teu preparo, só que aí você não quer usar essa prévia do preparo, tá? Até porque você tem que usar a silicona leve para poder copiar melhor. Aí a gente cria um alívio, ou pode ser com broca, ou pode ser com um papel filme na hora da moldagem. Eu posso botar um pouquinho de papel Holopack em cima da moldagem dessa primeira foto, moldar o paciente, ele já cria esse alívio, ou você pode moldar o paciente normal, quando você tira, você vem com um broquinho, uma Max Cut, e desgasta essa silicona, tá? Desgasta toda a silicona, criando um alívio. É como se novamente eu estivesse criando uma moldeira individual para aquele preparo. Aí eu criei um alívio, vou na boca, tiro o segundo fio, porque eu sempre tenho que tirar o segundo fio, gente. Né? Ah, professor, só tem um fio. Então, se ele tiver introduzido corretamente,
A gente vai ver até que nível ele está do término. Se estiver muito próximo, a gente tira esse único fio e preenche com material leve. Então, você vai preencher com aquela pistolinha toda aquela exposição, todo aquele momento do preparo, aquela peça protege que você vai trabalhar. Ele prepara. Nesse caso aqui é uma moldagem de implante e um preparo, mas vocês vão se ater só o preparo. E aí você tem a introdução da pasta leve. Introduzir a pasta leve, eu já tinha realizado a moldagem com a pasta pesada previamente, criei o alívio, vou encher minha moldeira também nesse alívio com a pasta leve e vou introduzir a boca novamente. Então, essa técnica eu consigo ter a precisão que a minha pasta leve está sendo bem copiada. E aí, quando eu removo, é porque não tem a foto, gente. Vou mostrar para vocês depois. Vai ser uma das coisas que eu vou botar na revisão, tá? Além dos vídeos novamente. Quando eu removo, eu tenho uma cópia não só do preparo, mas de todas as estruturas com muita fidelidade. Então, eu gosto de trabalhar. Professora, é uma técnica que gasta mais material, né? Gasta mais material, gente. Porque a gente usa mais silicona leve nessa técnica do que na outra. Lembram? Na outra, você colocou no preparo e veio com a moldeira e puxou. Nessa daqui, eu já tinha feito a moldagem com a pesada, criei o alívio, coloquei a leve em posição e eu coloco a leve novamente dentro da moldeira para poder introduzir. Então, às vezes, gasta um pouquinho mais de material, mas é uma técnica com uma precisão muito boa. As duas técnicas de única mistura e de dupla mistura, a técnica de um tempo, ou de dois tempos, ou de dupla mistura, ou de reembasamento, são técnicas adequadas para se trabalhar com 2 fios, com a técnica do fio retrator. São algumas imagens que eu fiz para vocês, a revisão. As referências vocês já têm, né? Eu passei o pega horário, eu acho que eu passei o mesomo para vocês também é muito bom de estudar pelo mesomo, tá, galera? O mesomo, ele tem uma parte muito boa de moldagem, então quem puder estudar também por ele. São fase incentivadora para vocês que estão assim pensando, meu seu prótese é uma loucura, é muita coisa, senhor, se eu achava ainda difícil, o que será da prótese? Mas que é muito gostoso de trabalhar, gente. Eu adoro trabalhar com material de moldagem, com estética, com reabilitação. Então, eu espero que vocês gostem também. Só um instantinho que eu vou passar o vídeo para vocês. Tá certo?